Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você que chegou depois, uma boa noite. Deus te abençoe. Espero que você tenha podido participar da maior parte do período de louvor, que nos abençoe, pelo menos me abençoa muito poder cantar aqui. Estava pensando enquanto cantava aqui, tá a câmera projetando, tá a projeção aqui no software, mas também fica a minha imagem na câmera, que é essa que está aparecendo agora. E aí de vez em quando eu percebo que minha mão está se mexendo, eu pensei agora, que dia se eu botar uma câmerazinha na imagem para o pessoal ver que eu fico meio doidão aqui, cantando, levantando a mão, batendo palma, porque o louvor me move muito. E eu quero muito, desejo muito que também mova o teu coração. Porque nesse movimento de louvar ao Senhor a gente encontra a libertação de nós mesmos, porque nos encontramos com Ele. Que bom que você já está aí, que bom que podemos estar juntos aqui. Quero começar lembrando a você, na verdade, dando a notícia de que distribuímos as cestas já básicas do mês de junho, como temos feito desde abril, início da pandemia, na verdade, desde abril, primeira distribuição de cestas. A gente tem distribuído cestas e, como fizemos no inverno passado, fizemos sexta, distribuímos também cobertor para toda a família. Não houve uma família que não recebeu pelo menos um cobertor para ajudar nesse momento que nós vamos ter agora de mais frio com o inverno. E eu quero agradecer muito à Igreja do Senhor Jesus, essa igreja da qual faço parte, pelo coração doador, gentil, coração que entendeu aonde a gente deve juntar os nossos tesouros, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que preparou de antemão para que vivêssemos agora as boas novas, que não nos compram nada, que não nos dão nenhum mérito, mas que ajudam ao nome do Senhor a ser glorificado. Ele não precisava de nós, de nada disso, mas aprove a Ele que essas boas obras que Ele preparou para nós de antemão, como Paulo fala na carta aos Efésios, rendesse a Ele louvor e glória. Muito obrigado, igreja, por fazermos parte desse processo tão maravilhoso de servir ao próximo na cidade, entendendo que o Evangelho é isso, é o encontro com Jesus e a caminhada em missão com Jesus, levando outros a viverem essa realidade e a terem a sua vida transformada, também nessas questões socioeconômicas, como nós temos tentado fazer, com o braço do projeto Crescer, o projeto social da igreja na comunidade. Que bom. Quero projetar a nossa mensagem de hoje, a palavra de hoje, o texto básico que se encontra no livro de Atos. Você vê aí projetado na tela, capítulo 16, a partir do verso 16, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Sila, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, relevou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Muito provavelmente, os pesquisadores estão estudando nesse momento, nesse tempo de pandemia. Nós está coçando. Não sei se foi o repelente que eu tive que botar, porque estava cheio de mosquito aqui. Mas os pesquisadores muito provavelmente estão pesquisando o impacto da pandemia na vida da gente, na vida das pessoas, né?
seja um impacto econômico, um impacto físico, social, emocional. Eu não sou um especialista, não vou arriscar afirmar nada, mas eu creio que há impactos em todos os aspectos da vida da gente nesse momento. Daqui a 3 dias, pelo menos para mim, se completa 1 ano e 3 meses de isolamento social. No dia 16 de março de 2020, minha empresa colocou todos os funcionários daqui da regional do Rio de Janeiro e logo depois, no dia seguinte, de todas as outras regionais, em regime de home office. Regime esse que a gente está vivendo desde lá. E naquela mesma semana, do dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, o conselho da nossa igreja decidiu suspender nossas reuniões presenciais. Eu lembro bem que mandei uma mensagem para Carol, do Zé Roberto, doutora Carol, a médica, filha do Zé, presbítero Zé, nossa irmã, propondo um textinho, mas ainda um texto que falava sobre o culto de domingo, do domingo próximo, dizendo que a gente tinha que manter distanciamento, nós íamos ter álcool em gel, tínhamos que usar máscara, manter a segurança. Se estivéssemos sentindo alguma coisa com febre ou com algum sintoma de gripe, não era para ir. Mas logo depois, na quinta-feira, a gente já vendo o movimento da cidade de Niterói, basicamente em todo o país, a gente entendeu, o conselho entendeu que as nossas reuniões presenciais deviam ser suspensas. Então, fazendo uma conta rápida, são 63 domingos sem nossa celebração dominical. 63 quintas-feiras sem nosso café na igreja pela manhã, que é um outro culto que a nossa comunidade presta ao Senhor durante a semana. E não há como em um período desses, que é um período que além da pandemia ainda é vivido diante de uma situação de um país dividido, de muita cisão entre nós, não gerar alguma consequência na nossa vida. Eu sei que está acontecendo com todos nós, eu os vivo, Ana, Carol, minha família. Mas enquanto eu pensava sobre isso, eu me perguntei se havia algum pesquisador trabalhando, pesquisando sobre os impactos positivos desse momento. E aqui eu chego a um momento crítico de risco imenso. Você pode estar se perguntando agora, como assim, Eduardo? Que aspecto positivo pode haver no meio disso tudo? É verdade. Então lá vou eu, como já tem sido comum na minha vida, e a minha boca grande, para mais um lugar de risco, que eu já estou me acostumando, porque acabo dizendo coisas que não deveria dizer no trabalho, mas aqui espero que seja o que eu deveria dizer pela vontade de Deus. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você me ajudar a pensar se há impacto positivo, se há algum aspecto positivo dessa pandemia ou não. Você ora mais agora? Quando você compara a sua vida de oração de hoje com a vida de oração que você tinha antes da pandemia, qual é a sua conclusão? Você ora mais agora? Você está mais consciente da tua finitude agora? A pandemia tem nos mostrado que o nosso poder como seres humanos é limitado. E isso tem trazido consciência da nossa finitude. Você tem tido essa consciência de uma forma mais presente? E aí, se você tem tido mais consciência da tua finitude, será que você não tem agora também mais consciência de Deus? Será que a pandemia não tirou dos nossos olhos um véu que a sociedade coloca, que a humanidade vem colocando, tentando esconder a nossa finitude? E a partir do momento que ela fica escancarada, será que nós não nos voltamos mais para Deus? Pelo que eu consigo perceber ao conversar com diversas pessoas, ainda que seja pelo meio eletrônico, pelo que eu consigo ver pelas mensagens e redes sociais, da experiência das pessoas, eu creio que eu posso dizer sim para essas 3 perguntas. Nós oramos mais, nós estamos mais conscientes da nossa finitude e por isso nós estamos mais conscientes de Deus. Deus se tornou mais real, não somente para nós cristãos, mas para muitos que não professavam nenhuma fé, Deus se tornou mais real. E só aí eu já vejo alguns aspectos positivos da pandemia. Mas eu quero tratar de um aspecto muito específico, um aspecto que está muito presente nas nossas vidas aqui em casa. E me perdoe retornar ao nosso exemplo, mas é com aquilo que nós temos vivido que nós podemos nos aproximar da Bíblia e encontrar
encontrando Deus, encontrar aspectos positivos da nossa experiência nesse momento. Quando eu faço isso, não é para dizer que eu sou perfeito ou que alguém aqui em casa é perfeito, muito pelo contrário. Eu me lembrei de uma palavra que eu aprendi com a minha mãe enquanto eu preparava a mensagem de hoje, que é ziquezira. Nós somos imperfeitos e somos cheios de ziquezira. Mas aí, com a palavra na mente, fui procurar, ela existe, só que ela quer dizer má sorte. E para mim, na minha experiência, quando minha mãe falava ziquezira, ela falava esquisitices. Então, a gente tem as nossas ziqueziras no sentido de esquisitice, sim. E a gente dá exemplos para que você perceba que mesmo com gente cheia de ziquezira, Deus pode falar e fazer alguma coisa. E o aspecto positivo que mais tem estado presente na nossa vida, não combinei com Ana isso, mas acho que posso afirmar por ela também, é a gratidão. Gratidão. Eu comentei em uma mensagem anterior sobre o café com Jesus aqui em casa, esse momento que a gente foi criando de manhã cedo, de sentarmos aqui na varanda, tomarmos um café, eu e Ana, a Carol já na escola, a Carol começa mais cedo, e a gente orar de olhos abertos, podendo conversar com Jesus. E essa semana, enquanto Ana orava, eu olhava, mantendo os olhos abertos, eu olhava ao redor e eu via o nosso jardim. Aí, junto com o nosso jardim, eu percebi os gatos da Bruna, são 3 gatos, andando pelo jardim. Junto com isso, eu percebi a nossa cachorra Lira sentada ao nosso lado. Ouvi o canto dos pássaros, então eu falei assim para mim: meu Deus, isso aqui é o Jardim do Éden. É café com Jesus, que a minha imaginação sempre traz para mim como se Jesus estivesse sentado na cabeceira, ouvindo a gente, tomando um café com a gente. Então é a presença de Jesus em um jardim com os animais que nós nomeamos como era naquela experiência do homem nascente no jardim, Deus na viração do dia. Para nós é um café no jardim do Éden, o nosso jardim do Éden. E junto com esse estalo de perceber que havia presença de Deus no nosso meio ali, a criação dele declarando a sua beleza, o reconhecimento da bondade de Deus para com a nossa vida. E com esse reconhecimento não há como não ter um desejo profundo de agradecer a Ele por tudo, em todo tempo, em todo lugar. Então, ao meditar sobre a mensagem de hoje, sobre a gratidão, sobre esse aspecto positivo da pandemia, pelo menos na minha experiência, eu creio que na sua experiência, em muitos aspectos também, eu me vi num dilema. Como eu poderia falar sobre gratidão no meio de tanta dor que nós estamos vivendo? Então me lembrei do evento que nós lemos em Atos capítulo 16 da vida de Paulo e de Silas. Os 2 estavam presos, não porque cometeram um crime, mas porque foram falsamente acusados. E olha aí as fake news desde o início da igreja cristã. Eles estavam não somente presos, mas eles tinham sido açoitados. Eles não tinham perdido somente a liberdade, eles sofreram fisicamente a consequência daquela prisão irregular. Apanharam sem camisas, com varas. E eu não sei se você já viu o resultado disso no corpo de um ser humano. Como eu e você estaríamos naquele momento? Se fôssemos nós no lugar de Paulo e Silas, qual teria sido a nossa resposta emocional? Pense com calma, pense bem, seja honesto com você mesmo. Quando eu faço isso comigo, quando eu sou honesto, quando eu penso naquela situação e como eu responderia, fica claro que eu certamente estaria em oração, mas seria um clamor muito alto, quase chorando, pedindo que o Senhor me livrasse daquilo lá. O que aqueles homens estavam fazendo? Entretanto, o que eles estavam fazendo? Suas vozes eram altas, sim. O texto diz que todos ao redor ouviam as suas canções. Não era um clamor, mas uma canção. Não era choro, mas um louvor. E o texto diz, bendizendo ao Senhor com ação de graça. Cantando com ações de graças, com gratidão, depois de terem sido presos injustamente e açoitados injustamente. Então, quando eu me lembrei desse texto, fiquei muito tranquilo para seguir com esse tema de hoje, que é a gratidão, que não significa que nós não choramos. Gratidão não significa não chorar. Assim, eu quero já afirmar que não quero, a partir desse aspecto positivo, diminuir a dor, o luto,
a angústia de milhares, talvez milhões de famílias do nosso país. Da mesma forma, não diminua a necessidade de se apurar se houve qualquer negligência de qualquer esfera do governo. Ser grato não é o contrário de desejar justiça, de ansiar por justiça. Ambas as coisas andam juntos e é nesse sentido que eu falo de gratidão. Assim, nessa noite eu quero meditar sobre a poderosa arma da gratidão. Sim, uma poderosa arma para que possamos enfrentar as lutas diárias, as nossas lutas de todos os dias. E com isso, quero voltar aqui para dizer o contexto de Paulo e de Silas. Estavam na cidade de Filipos. Veja aqui, capítulo 16, mais alguns versos antes. Verso 11. Tendo, pois, e aqui é Lucas descrevendo Atos, né? Atos é um livro que foi escrito pelo médico Dr. Lucas e ele tem essa característica de descrever o que vinha acontecendo. E aqui, mais uma vez, vem ele dizendo: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. E tempos depois, meu irmão e minha irmã, Paulo escreve uma carta para essa mesma igreja, para a igreja que tinha sido fundada nessa cidade de Filipos. Uma carta, veja você, da prisão. Novamente, Paulo se encontrava prisioneiro, novamente com a possibilidade mais do que humana de se sentir deprimido e angustiado, mas novamente com o mesmo coração, a mesma mentalidade do céu, deixando registrado no capítulo 4, do verso 6 do capítulo 4 de sua carta aos Filipenses, o seguinte texto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com o que? Ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, veja, tudo. Não em algumas circunstâncias, não nas melhores circunstâncias, mas em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, a súplica, mas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo poderia estar ansioso. Paulo tinha tudo para estar angustiado, estava preso, novamente preso. Mas ensina, não andeis ansiosos. Troquem, creio que Paulo tinha em mente isso. Troquem o pensamento que aprisiona, o pensamento que só vê o mal por todo lado, por orações. Foque em oração, mas um tipo de oração, oração que busca a imagem do céu, a imagem do Pai, e que junto com a súplica, junto com a petição, tem a capacidade de agradecer. Quando a gente troca o pensamento, quando o Pai se torna o nosso foco, o nosso alvo, a gente continua pedindo. Mas a visão do Pai nos leva à gratidão. Gratidão. Onde está o teu foco, meu irmão, minha irmã? Onde está o nosso foco? Aonde estamos focando os nossos pensamentos? O que tem ocupado a minha mente? O que tem ocupado a sua mente? Eu e você não podemos mudar a realidade, não há como mudar a realidade. Nós temos pouco ou nenhum poder para mudar as nossas circunstâncias. O que nos acontece é fruto das nossas decisões, e não somente das decisões próximas, mas de decisões que nós viemos tomando ao longo de toda a vida. E essas mesmas circunstâncias, aquilo que nos acontece, também são frutos da vida de tantos outros que estão ao nosso redor, que também tomaram diversas decisões durante toda a vida. E tudo isso se juntou para termos as circunstâncias de agora. É muita variável para nós podermos mexer de forma a conseguirmos mudar a nossa circunstância, a nossa realidade. Mas eu e você não precisamos mudar a realidade. Paulo e Silas não mudaram a realidade de sua prisão. Eles não mudaram a realidade de que tinham sido açoitados.
Paulo, anos depois, ao escrever essa carta à igreja da mesma cidade onde ele estava naquele momento, também não mudou a realidade de que se encontrava preso por pregar o evangelho de Cristo. Mas Paulo mudou a forma como ele viu a realidade. Não somente naquele evento junto com Silas, mas anos depois, enquanto estava preso. Paulo vinha desenvolvendo um estilo de vida desde o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, onde a sua mentalidade vinha sendo mudada para que Deus ocupasse o centro, para que Deus estivesse no primeiro lugar. Desde o seu primeiro encontro com Jesus, Paulo vinha aprendendo a ver a realidade a partir de Deus e não a partir de si mesmo. Guarde isso. Paulo vinha aprendendo a ver a realidade, as circunstâncias, não a partir de si mesmo, mas a partir de Deus, porque Paulo vinha aprendendo a colocar Deus em foco, Deus em primeiro lugar. Eu e você não podemos mudar o exterior, mas podemos mudar o interior. Podemos mudar as nossas mentes. Podemos mudar a forma como vemos as circunstâncias. Podemos mudar a forma como nós vamos ler as circunstâncias. Nós podemos trocar os óculos que usamos para interpretar a realidade ao nosso redor. Eu e você podemos viver como Paulo também ensinou em outra carta agora aos Romanos. Capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Eu e você podemos viver essa realidade de transformar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é vontade que se revela em todas as circunstâncias. E por favor, meu irmão, minha irmã, não pense que nós estamos sós nessa tarefa. Não pense que nós temos que fazer com a nossa própria capacidade essa mudança, essa transformação. Essa mudança, essa transformação, essa renovação da mente, essa forma de ver o mundo nova a partir de Deus, ela é uma promessa do Pai. O Pai já tinha feito essa promessa lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, aleluia, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa era a promessa do Pai. Promessa essa que se cumpriu em Jesus Cristo, no capítulo 20 de João, onde o evangelista descreve a partir do verso 21 a seguinte cena. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus ressurreto diante dos seus discípulos. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aleluia! Uma promessa que foi cumprida em Jesus Cristo, que soprou sobre seus discípulos, sobre a igreja, o Espírito Santo, que é quem nos capacita a termos uma mente renovada, a transformarmos a realidade, não a realidade, mas a forma como nós lemos a realidade. Meu irmão, minha irmã, eu e você podemos ser gratos, mesmo no meio de tanta luta, como foi Paulo, como foi Silas, se nós transformarmos a nossa realidade, a nossa mente, para que possamos ler a realidade de forma diferente. Se nós transformarmos a nossa leitura da realidade, nos tirando do centro e colocando Deus lá. Quando nós temos Deus como prioridade, como nós olhamos em primeiro lugar para Deus, nós podemos sim suplicar, mas com ações de graça, como Paulo nos ensina. É uma transformação que é uma promessa do Pai, que se cumpre hoje em todos nós, os que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós que temos o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Deus habita em você. O Espírito do Senhor habita em nós. Deus habita em nós.
Eu e você não estamos sós, lançados à nossa própria sorte no meio de uma pandemia. Nós não estamos sós diante de uma vida cheia de desafios. Desafios estes que, em sua maioria, são muito maiores que a nossa capacidade para enfrentá-los. Não! Eu e você estamos na presença de Deus. Deus está conosco o tempo todo. Aleluia! Ele está transformando nossas mentes todos os dias. Nós só precisamos parar para ouvir e ver a sua obra em nós. Nós só precisamos diminuir o ritmo dos nossos próprios pensamentos para que possamos encontrar e ouvir os pensamentos do Espírito que habita em nós. Porque esses pensamentos estão ali, na nossa mente. São os pensamentos que me permitiram ver um jardim do Éden, um micro jardim do Éden na minha realidade. O Espírito Santo está nos ensinando todos os dias, ele está falando o tempo todo. Nós só precisamos prestar atenção. Preste atenção na voz do Senhor na sua vida. Aquiete os teus pensamentos, aquiete a gritaria da tua própria vida e se permita ouvir Deus transformando a sua mente constantemente. E assim, como o Espírito deixou registrado no último livro da Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na sua vida. Sim, eu e você podemos ter gratidão no meio de tudo isso que temos vivido. Isso demanda atenção à voz do Senhor em nossos corações. Isso demanda mudar a forma como nós lemos o mundo. Não mais lendo a partir de nós mesmos, não querendo interpretar o mundo a partir da nossa própria mente. Nós somos frágeis. O que nós devemos deixar, permitir é que o Espírito transforme a nossa mente de forma que nós possamos ler e interpretar o mundo a partir daquele que vive e reina eternamente. Nós devemos ler o mundo a partir de Deus. Aleluia, aleluia. Qual tem sido a sua lente nestes dias? Como você tem se apropriado daquilo que acontece? Qual é a forma como você interpreta os acontecimentos? A chave está aí para termos uma vida de gratidão. Eu e você podemos ler a pandemia e toda a dor que ela tem causado a partir da nossa finitude, a partir das nossas dúvidas, das nossas questões e dos nossos medos. Ou então, nós podemos ler a mesma pandemia a partir de Deus e de sua realidade. Uma leitura vai gerar uma resposta emocional em nós. Outra leitura vai gerar uma resposta completamente diferente em nós. E há um exemplo na história da salvação de um servo do Senhor que conseguiu fazer essa mudança de leitura mesmo num momento de profunda dor. Um certo dia esse homem adorador, servo de Deus, recebe uma sucessão de notícias as quais eu passo a ler com você agora. Jó capítulo 1, a partir do verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a ele. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eu não sei como responderia a tudo isso. Na verdade, acho que posso adivinhar como seria a minha angústia e quais seriam os meus padrões de pensamento. Eu sei qual é a lente que eu uso na maioria das vezes para ler as minhas circunstâncias. Mas esse homem, meu irmão, minha irmã, tomou um caminho diferente. Esse homem resolveu ler a sua realidade de uma forma diferente. E o mesmo texto, capítulo 1, segue no verso 20. Então Jó se levantou
rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o que? Adorou. Adorou. E disse, verso 21, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó leu a sua realidade a partir de Deus naquele momento. Jó sabia que ele mesmo era nu e frágil, que se ele permitisse que a sua mente fizesse a leitura a partir dele mesmo, o caos viria sobre a sua vida. Quantas notícias esse homem recebeu? Mas Jó tinha experiência com Deus. Jó sabia quem tinha o verdadeiro controle. Não eram os sabeus, não era o fogo, não eram os caldeus. Todos eles também eram pó e nus, como Jó reconhecia que era, ele mesmo. Jó tinha experiência com Deus e sabia quem tinha o poder de dar e de tomar. E passou o controle para ele, para esse que detém o verdadeiro poder, para esse que dá e para esse que toma. E o adorou. E não somente isso, o agradeceu por tudo. Eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos seguir o mesmo caminho. Não por nós, não com a nossa própria força, mas com o próprio Deus em nós dirigindo as nossas mentes. Podemos ler a pandemia e tudo mais a partir dele. E assim eu e você podemos fazer como Paulo, como Silas e como Jó. Podemos ser gratos no meio disso tudo. Podemos fazer nosso jardim ser o nosso Éden. Podemos ver Jesus ali conosco o tempo todo. Podemos fazer da nossa casa o nosso Éden, experimentar tudo o que nos acontece com a certeza de que Ele está ali no nosso meio, de que Ele está conosco. Preste atenção nisso. Nós podemos chorar e devemos, sim, mas nós podemos chorar sabendo que Ele está presente o tempo todo e que Ele nos enxuga toda lágrima, que nenhuma só delas vai cair sem que Ele as recolha. Porque no limite, meu irmão, minha irmã, e aqui já vou para o final, nós podemos viver com a esperança de que até a morte, a maior dor, a maior angústia, foi vencida. Até aquela que mais nos assusta foi vencida. Como descreve o apóstolo João no capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Preste atenção nesse texto e procure deixar sua imaginação construir essa imagem maravilhosa e bendita na sua mente. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, aleluia! E a morte já não existirá, aleluia! Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que promessa maravilhosa! Que realidade bendita diante dos nossos olhos, meu irmão, minha irmã. Que possamos então ser gratos em todo o tempo, porque permitimos que o Espírito transforme a nossa mente e que façamos a leitura da vida a partir dele, sabendo que ele está conosco todos os dias. Que possamos ser gratos porque somos dele, acabamos de ler. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que possamos ser gratos, porque seremos dele eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o teu coração, meu irmão, minha irmã, seja
imergido na realidade de Deus. Que você seja tomado desse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, o próprio Deus, que transforma a nossa mente, que transforma todo o nosso ser, que faz a gente odiar o que amávamos e amar o que odiávamos, que faz a gente deixar para trás todo aquele fruto da carne para buscar todo o fruto do Espírito. Que essa transformação tenha ocorrido na sua vida e te permita ler a realidade a partir de Deus e dessa forma tendo gratidão por tudo o que Ele tem feito. E Ele tem feito ainda que seja no meio de tanta dor, ainda que seja no meio de tanta morte. Porque no limite, naquele dia, preste atenção, toda lágrima será seca, enxugada, e a morte será vencida. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. E eu quero encerrar esse momento de culto, esse momento de mensagem, esse momento de meditação na palavra, trazendo um testemunho de uma irmã nossa, Yolanda. Yolanda foi secretária da igreja, seu esposo Marcos foi diácono da igreja. Yolanda perdeu a irmã algum tempo atrás, algumas semanas, e ela deu um testemunho, gravou um testemunho para que possamos encerrar esse momento ouvindo aquilo que Deus fez no coração da sua serva. Depois do testemunho, eu volto para que possamos ter a ceia do Senhor hoje, segundo domingo, dia de ceia, e aí comemos juntos, recebemos a bênção e somos despedidos para mais uma semana na presença do nosso Deus. Boa noite, pastor Eduardo. Boa noite, meus irmãos. Antes de falar, eu gostaria de ler dois versículos que se encontram em Efésios 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como todos sabem, né? Há 5 meses atrás eu perdi a minha irmã. E com Covid, né? Como muitos de vocês perderam também, amigos, né? Alguns parentes, e a gente está vivendo esses dias difíceis. E foi um momento, assim, para mim, muito doloroso, muito, muito triste mesmo. Mas, assim, eu quero aqui deixar a minha gratidão e glorificar a Deus por essa igreja e pela vida do pastor, pela vida do conselho e pela vida dos irmãos que me acolheram, né, com carinho, com palavras, com ligações, com mensagens que vieram, assim, demonstrar a graça de Deus, né, o consolo do Espírito Santo através da vida e da atitude de cada irmão para comigo. E quero dizer que isso foi, assim, essencial para mim, para esse momento que eu vivi junto com o Marcos, né, que me apoiou muito. Isso para a gente representou muito, muito. E quero deixar aqui, dizer que como é importante a gente fazer parte do corpo de Cristo, né? E nós somos a igreja de Cristo, né? E quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja e pela vida do pastor Eduardo e pela vida de cada irmão, tá? Eu agradeço de coração e fiquem todos na paz. Aleluia.